Prezados médicos residentes e futuros médicos, hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínica-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre a investigação das linfoadenomegalias, ministrada pela doutora Maura Couturalto. Maura é médica do Grupo Sabin, responsável técnica pelo Laboratório de Citometria de Fluxo do Hospital Amaral de Carvalho de Jal, São Paulo, fez residência em Hematologia e Hemoterapia, mestrado e doutorado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da Unesp. Além disso, ela possui especialização em Citometria de Fluxo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e graduação em Medicina Humana na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Antes de começarmos, gostaria de informar que todas as dúvidas podem ser enviadas pelo QIA e, ao final da aula, elas serão respondidas. Além disso, também enviaremos o formulário de confirmação de presença no chat. Não se esqueçam que é necessário cumprir pelo menos 75% de presença para garantir seu certificado, hein? Sem mais delongas, doutora Maura, seja muito bem-vinda também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês. Gostaria de estar vendo a carinha de cada um de vocês nesse momento, mas infelizmente não dá. Mas, de qualquer forma, eu vou compartilhar minha tela agora. De qualquer forma, assim, nosso bate-papo vai ser, a gente gostaria que fosse muito interativo, tá? Qualquer coisa, vocês podem levantar a mãozinha, a gente responde, tá? E já explicando, nós vamos fazer uma apresentação inicial e depois nós teremos casos clínicos em que vocês vão ser convidados a participar, a responder, tá? Isso acho que fica mais, sendo mais interativo, acho que fica mais interessante. Deixa eu compartilhar a minha tela, só um minutinho. Vamos lá, então vamos começar a falar da nossa apresentação e eu gostaria que vocês inicialmente lessem essa frase. William Osler é considerado o pai da medicina moderna, foi um dos fundadores da Johns Hopkins, e ele foi um médico que primou pela capacidade de diagnóstico que ele tinha. E vejam, a data de nascimento, então, no início dos anos 1900, no final dos 1800, não existia ressonância magnética, não existia ultrassom. Então, na verdade, o que esses médicos faziam? Eles escutavam o paciente, eles examinavam o paciente, e dentro daqueles exames laboratoriais que eles tinham, conseguiam chegar aos diagnósticos. Então, isso é muito importante, né? Muito importante a gente escutar o que o nosso paciente tem para nos falar. Hoje em dia existe uma tendência, vamos pedir tal exame, mas vamos escutar o que o paciente tem a dizer, para que a gente faça, então, o nosso diagnóstico de maneira mais racional, né? E o que ele quis dizer aqui é que, na verdade, se a gente estuda e não vai, se a gente vai para a prática clínica sem estudar, nós somos cegos, né? E se a gente só estuda sem a prática clínica, nós somos mancos. Então, esse é o que ele quis dizer, na verdade, isso é muito importante, tá? Uma coisa tem que complementar a outra. Vamos para o nosso assunto. Então, nós sabemos que o linfonodo é uma estrutura do sistema linfático, que nós vemos aqui o sistema linfático, ele vai por todo o nosso corpo, vocês já estão em anos mais avançados, né? Isso aqui é só uma recordação para que a gente introduza o nosso assunto. Então, a megalia é o crescimento excessivo desses linfonodos, tá? Então, linfonodomegalia, crescimento excessivo, que acontece por quê? Por uma linfoproliferação, então, aumento de produção dos linfócitos, e excessiva. E como é que isso acontece, né? Acontece que os linfonodos, os linfócitos, na verdade, são células que circulam e recirculam muito entre o sistema entre o sistema vascular e o sistema linfático, tá?
tudo começa na medula óssea, com a produção desses linfonodos, e os com a produção desses linfócitos, e isso, a diferenciação das células T acontece no timo, a diferenciação das células B acontece mesmo na medula óssea. Mas depois dessa diferenciação inicial, todos esses linfócitos eles vão para os órgãos linfóides secundários. E quando eu tenho uma linfoproliferação, uma circulação desses linfócitos, são esses tecidos que vão estar aumentados. Muito bem. Lembrando, então, das estruturas dos linfonodos, né, nós temos a circulação, os linfócitos que vêm por via hematogênica, os linfócitos que vêm pela via linfática, né, e que saem por via linfática, e saem por via vascular, né, pelas veias, e eferentes. E dentro existe toda uma circulação de linfócitos, né, onde eles vão ter a sua diferenciação. Então, lembrem-se que nós temos o centro germinativo, a zona do manto, que faz um manto sobre o centro germinativo, a zona paracortical, a zona medular, enfim, em cada um desses momentos, maturação das células, elas vão estar em uma dessas subestruturas dentro dos linfonodos. E para que elas precisam dos linfonodos, estarem dentro dos linfonodos? Porque aí é que eles vão sofrer sua diferenciação terminal, né? A especialização terminal de uma célula linfóide, ela acontece nos órgãos linfóides secundários, o linfonodo é um deles. Então, as células vêm da medula óssea e saem para o sangue periférico como linfócito naive, quer dizer, ele é ingenuizinho, é igual quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe nada, né? Aí a gente vai tendo contato com os professores, com os colegas mais velhos, e a gente vai adquirindo conhecimento. Então, e a gente precisa disso para crescer, né? Então, é a mesma coisa com o linfonodo, com os linfócitos. Os linfócitos entram em contato com o antígeno no órgão linfóide secundário, e é necessário que eles entrem em contato com o antígeno para ir se especializando, eles vão sofrendo a expansão e seleção. Então, seleção para quê? Para reagir àquele determinado antígeno, né? E as células, na sua diferenciação terminal, a célula B, ela vai se diferenciar em célula B de memória e o plasmócito. O plasmócito que é a célula que vai fazer a produção de imunoglobulinas e tudo mais. Então, em cada um dessas estruturas, subestruturas dentro do linfonodo, eu vou tendo, então, contato com antígeno e diferenciação celular, tá bom? E olha aqui nesse desenho à direita, se eu não tenho contato com o antígeno, a célula B, o que? Entra em apoptose, a morte celular programada, né? Então, eu preciso do antígeno para ver a diferenciação e a célula não morrer, ok? Então, se a gente, no linfonodo, esses linfócitos entram em contato com o antígeno e se proliferam, quando eu tenho quando eu tenho contato com um patógeno, né, seja uma bactéria, seja um vírus, esses linfonodos vão aumentar, né, porque eu vou ter uma proliferação dentro desse sistema todo. Outra coisa que também acontece é que quando existe um fenômeno neoplásico, tumoral, quando dentro de cada uma dessas estruturas, então eu tenho a zona cortical, eu tenho a zona do manto, eu tenho a zona do centro folicular, tá? Então, quando existe uma alteração genética, tá? Que me leve a desenvolver uma neoplasia, um linfoma, uma leucemia, isso acontece, pode acontecer em cada um desses estágios maturativos. Então, dependendo da célula aonde a alteração
molecular, genética, está acontecendo para transformar essa célula numa célula tumoral, eu vou ter a contrapartida, então, neoplásica. Então, se eu tenho umas células que estão aqui na zona marginal, eu vou ter o linfoma da zona marginal. Se eu tenho células que estão proliferando de forma tumoral dentro do centro germinativo, eu vou ter um linfoma folicular, ou um linfoma de Burkitt, ou um linfoma de grandes células B, que são originários desse local, ou se é na região do manto, um linfoma das células do manto, e assim por diante, né? A gente consegue diagnosticar essas neoplasias de acordo com a sua similaridade, tanto morfológica quanto imunofenotípica, pelo imunofenótipo, né? que é a característica imunológica dessas células, que a gente faz por citometria de fluxo, e dá para fazer por imunohistoquímica, que é um exame que a patologia faz, né? De colorações específicas contra antígenos específicos. Então, a gente consegue diagnosticar essas neoplasias dessa forma. Muito bem. Então, quais são as nossas causas de linfoproliferação ou de linfonodomegalias, né? Pode ser tanto de doenças infecciosas, como a gente viu, contato com antígeno aumenta toda a proliferação de linfócitos, ou inflamatórias, né? Doenças hematológicas, não tem nenhuma dúvida, né? Principalmente as doenças neoplásicas, os linfomas e as leucemias. Doenças autoimunes também aumentam podem aumentar os linfonodos, tá? Reações a alguns medicamentos, então, idantoinatos, que a gente usa para, são anticonvulsivantes, né? Isoniazida, tratamento de tuberculose, hormônios, drogas antitireoidianas para hipertireoidismo, todas elas podem também causar linfonodomegalias. Por isso que a gente tem que sentar na frente do paciente e perguntar: o que o senhor está tomando? O senhor entrou em contato com alguém assim, assim, assim? Isso é muito importante, né? Que a gente tenha essa visão epidemiológica de contatos e de contatos com animais, contatos com pessoas que tossem, para a gente fazer, então, o nosso raciocínio clínico, não? E outra coisa é metástase de tumores sólidos. Existem vários tumores sólidos que podem dar metástases, como a gente vai ver. Então, mama, pulmão, órgãos genitais, sistema digestivo, todos podem dar metástases, inclusive, na cadeia cervical ou supraclavicular. Então, aqui eu tenho as causas de linfonodomegalias mais frequentes, né? Então, como reacionais seriam as infecções, e aí a gente tem hiperplasia linfóide, hiperplasia dos macrófagos, né? As causas bacterianas estão aqui, então todas essas bactérias podem levar a um aumento reacional dos linfócitos, né? Vírus é o mais comum, qualquer um desses vírus podem levar a linfonodomegalia. Fungos, a paracoccidioidomicose ou blastomicose, que lá, né, em Botucatu, na Unesp, isso aqui era um diagnóstico muito comum, porque hoje não mais, mas foi endêmica, a paracoccidioidomicose na região, tá? A histoplasmose, que é outro fungo, que aí atinge mais pessoas imunodeprimidas, as micobactérias, como a lepra, a tuberculose, clamídia e toxoplasmose também é um diagnóstico muito frequente, um parasita muito frequente, que a gente tem linfonodomegalia muito frequentemente, né? As doenças autoimunes também, elas podem ter uma linfonodomegalia. Existe inclusive uma artrite reumatoide com linfonodomegalia, que é a síndrome de Still, que é bastante assim, a linfonodomegalia faz parte do quadro clínico, né? As outras, elas não são necessariamente, você não necessariamente tenha linfonodomegalia com esses outros diagnósticos,
mas isso pode acontecer. E, claro, as doenças neoplásicas, sejam eles tumores sólidos, como esses que estão elencados aqui, melanoma, tumor de cabeça e pescoço, gastrointestinal, como a gente já falou, né, mama, como principalmente as doenças hematológicas, onde isso, a disseminação por via linfática e por via hematogênica, ela é muito importante nos linfomas e nas leucemias, tá? As doenças de depósito, como Gaucher, Niemann-Pick, né, a amiloidose, também podem dar linfonodomegalias, não com tanta frequência, e as outras doenças, linfadenites, a doença de Kikuchi já foi agora incorporada pela OMS, agora na classificação de 2022, como uma doença linfoproliferativa, também pré-maligna, né? Então, todas essas a gente tem que pensar em todos esses possíveis diagnósticos diferenciais quando a gente estiver frente a um paciente com linfonodomegalia. Então, agora eu estou de frente de um paciente. Se alguém quiser levantar a mãozinha e perguntar, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Podem me interromper sem problema nenhum. Mas eu estou ali com o paciente com linfonodomegalia. Se eu tenho algumas diferenças em relação à idade. Digamos assim, é o que é mais frequente, tá? Isso aqui não é via de regra. Mais frequentemente, crianças e jovens têm doenças reacionais, em mais de 80% dos casos, que são infecciosas, virais, inflamatórias, tá? E podem ser hematológicas também, como linfomas e leucemias, não tem dúvida. Mas a maior frequência em criança e jovem é que seja reacional. E adultos? Adultos acima de 50 anos, quando tem linfonodomegalia, a maior parte são neoplásicas, ou seja, um tumor sólido, ou seja, um tumor hematopoético, de linhagem hematopoética, tá? Um linfoma ou uma leucemia. Então, indivíduos adultos, 40% mais ou menos têm adenomegalias ou linfonodomegalias reacionais, tá? E doenças autoimunes também são mais frequentes no adulto do que na criança e no jovem. Em relação ao tempo de evolução, desculpem, se eu tenho uma linfonodomegalia aguda, é muito mais provável que ela seja infecciosa, inflamatória, ou que seja uma leucemia aguda. Um quadro crônico já vai me falar a favor de processos granulomatosos, né? Então, sarcoidose, tuberculose, doenças autoimunes ou linfomas, tá? E tumores sólidos. Então, agudo é sempre assim, ou é infecção ou leucemia aguda. As outras coisas, as outras linfonodomegalias, eu tenho 3 a 4 meses ou a 5 meses, esse linfonodo que aumenta, ou vários linfonodos ao mesmo tempo, isso é um processo mais crônico. Muito bem. Quando eu tenho fenômenos ou sintomas acompanhantes, então, febre que não tem horário para aparecer, aparece em qualquer horário, e eu não tenho outros sintomas que a gente chama de constitucionais, que são sudorese noturna, perda ponderal, né? E às vezes até o prurido. Então, se eu não tenho isso, provavelmente a minha origem dessa linfonodomegalia é infecciosa. Agora, quando eu tenho febre vespertina ou noturna, aquela febre de horário, sempre no mesmo horário, chega no fim da tarde, uma febrícula vespertina, acompanhada de sudorese não é qualquer sudorese, não, é de molhar o lençol, né? E eu perco peso, mais de 10% do meu peso inicial, num período menor do que 6 meses, sem estar fazendo dieta, sem estar parando de comer. Isso faz parte de sintoma constitucional e que eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial entre tuberculose e linfomas. É claro, tuberculose vai ter mais um aspecto mais de doença pulmonar. Agora, lembrar que tuberculose é a doença das 1000 faces, né? Doença das 1000 faces, ela aparece de qualquer
forma, tem a forma miliar, que é uma forma disseminada, não aparece como uma forma clássica no pulmão, com a lesão única em lobo superior direito. Então, isso é muito clássico, né? A tuberculose não necessariamente tem que aparecer assim. E lembrar que com o empobrecimento das populações, da população mundial, a tuberculose é uma doença que começa a emergir conforme a pobreza vem. Então, um paciente mais desnutrido, alguém que não tem muita regularidade para comer, para dormir, então, esses andarilhos, pessoas de rua, essas pessoas têm mais chance de adquirir o bacilo da tuberculose. Muito bem. E aí, em relação à consistência do linfonodo, a dor e ao tamanho, tá? Quando eu tenho aquela linfonodomegalia, que é fibroelástica, ela é molinha, tá? Ela é dolorosa, às vezes tem até uma inflamação junto, tem um sinal flogístico, né? Algum pouquinho de hiperemia, o tamanho não é tão grande, é muito mais frequente nos casos reacionais ou infecciosos, tá? Então, aquele gânglio que dói, a gente fala que não é um gânglio um linfonodo muito malzinho, ele é mais para o bonzinho, né? E quando forma abscessos no linfonodo, né, a gente tem que pensar em infecções bacterianas, tuberculose, ou mesmo fungo, né, que faz abscesso, o linfonodo absceda, né, fica purulento. Agora, se eu estou frente a uma linfonodomegalia dura, não dói, não tem sinal inflamatório e cresce, ele vai crescendo, só cresce, não regride, cresce ou de maneira insidiosa ou mesmo que seja de maneira mais rápida, a gente tem que pensar ou em metástase de neoplasia. Geralmente esses linfonodos de metástase de neoplasia, eles são mais aderidos, você pega no linfonodo, você não consegue mobilizar, tá? E os linfomas e as leucemias. Então, sobretudo os linfomas, né? Os linfonodos, eles vão crescendo gradativamente e são duros e não doem. Então, linfonodo que não dói é do mal, linfonodo que dói é mais do bem. Isso é regra geral, tá? É regra geral, existem sempre exceções. Muito bem. Aí, localização, tá? Localização é uma coisa interessante na observação clínica da gente, tá? Então, se eu tenho uma linfonodomegalia que é generalizada, tá? Eu vou pensar numa doença sistêmica, tá? Numa doença leucêmica, um linfoma que leucemizou, né? Ou um linfoma multicêntrico, como o linfoma não Hodgkin, que ele aparece multicêntrico em vários linfonodos ao mesmo tempo, né? Diferente do linfoma de Hodgkin, que a maioria das vezes ele aparece mais localizado, né? Ou então são infecções bacterianas, infecções virais, né? Reações, doenças autoimunes, tá? E a sarcoidose, lembrar da sarcoidose, que é uma doença que acomete mais os homens do que as mulheres, né? Mas a sarcoidose é uma doença que a gente pode pegar linfonodos, que às vezes não são tão grandes, mas o principal é ver a parte pulmonar na sarcoidose, tá? Como está falando aqui, no mediastino, a gente pensa em linfomas, tá? Em sarcoidose, tuberculose e também as infecções fúngicas e o carcinoma de pulmão, que podem dar massas mediastinais. E no hilo pulmonar, sempre pensar em carcinoma de pulmão, isso é importante, olhar esses linfonodos, né? E, como a gente já falou, tuberculose, sarcoidose, enfim. Mediastino e hilo é quase tem as mesmas etiologias, tá? Linfonodos intraabdominais, tá? Também pensar nos carcinomas metastáticos, mas aí você tem que ter
alguma coisa ou do sistema digestivo ou renal, né, uma lesão renal, e aí você observa também ovários, né, você observa o linfonodo metastático intraabdominal. Os linfomas também, tuberculose é diagnóstico diferencial para tudo, né? Quando eu tenho mais na região retroauricular ou occipital, lembrar das infecções de couro cabeludo, lembrar da rubéola, né? Ver se tem alguma picada de inseto, infecções na face, né? Então, lembrar dessas coisas, porque a drenagem é para a região occipital ou a região pré ou pós-auricular, tá? Lembrar de infecções, tá? Embora eu também possa ter metástases e leucemia linfóide crônica, que pode também afetar essas regiões, tá? Cervicais a mesma coisa, tá? Supraclavicular, lembrar de supraclavicular, sempre metástases de tumores gastrointestinais e de tumores pulmonares, eles têm uma preferência para dar linfonodomegalia supraclavicular. Não esqueça nunca de avaliar essas regiões, tá? De palpar essas regiões no seu paciente. Tá? Axilar, pode ser tumor de mama, pode ser linfoma, leucemia, mas lembrar também que a axila é onde drena mão, braço. Então, às vezes tem uma lesão infectante ou um corte, o paciente está reclamando que aumentou o linfonodo axilar, mas ele tem uma infecção na mão, na unha, tá? Isso é a região de drenagem. Lembrar sempre de avaliar quando é axilar, quando é inguinal e axilar, avaliar se tem lesões cortantes, lesões infectadas entre os dedos, na unha ou mesmo, né, no pé, na mão, para que são o que o antígeno entra ali, o patógeno entra ali e vai fazer, então, o linfonodo também é epitrocleano, também é outra região que, se você avaliar e tiver linfonodo aumentado, tem que avaliar se não tem uma infecção assim, tá? E também tem outras, né, linfomas, leucemias. Enfim, é importante examinar o paciente todo, né? Porque a gente sabe que o sistema linfático ele percorre todo o nosso organismo. Então, você numa doença com linfoproliferação, você pode ter qualquer linfonodo aumentado. É importante estar avaliando, tá? Lembrar das doenças sexualmente transmissíveis, quando você tem linfonodos inguinais, então avaliar o sistema genital do paciente para ver se existe alguma lesão, tá bom? Muito bem. E aí, existe todo um contexto clínico, né? Não é só o linfonodo, a gente viu que tem que avaliar se tem febre, se perdeu peso, se o linfonodo é grande, é pequeno, enfim. Então, a gente tem que avaliar também se, conjuntamente, eu tenho hepatomegalia, eu tenho esplenomegalia, lembrar que o baço também é um órgão linfóide secundário, então também tem linfoproliferação aqui, como tem linfoproliferação no baço, posso ter uma infiltração de fígado, seja por uma leucemia ou mesmo se for um quadro reacional, eu posso ter uma hepatomegalia, né? Se as mucosas estão hipocoradas, que vai me lembrar o quê? Se o paciente tem uma anemia, se ele tem uma anemia, ele pode ter, essa anemia pode ser secundária, uma infecção, mas pode ser uma doença do sistema hematológico, pode ser uma leucemia, né? Se eu tenho petequias e equimoses, então será que a plaqueta deve estar baixa? Eu tenho que olhar isso. Então, isso aqui me fala mais a favor de doenças do sistema hematológico, leucemias mesmo, né? Se tem edema articular, lembrando ou uma hiperemia articular, lembrando das doenças, né, inflamatórias, autoimunes, se tem alguma lesão amidagliana, que seja aumento da amígdala ou uma infiltração por doença infecciosa ou pus ou
ou membranosa, né, esbranquiçada, tá? Lesões genitais, como a gente já falou, perianal, que são os linfonodos têm as inguinais, eles têm essa drenagem dessas regiões, né, e podem ser tumores dessas regiões ou infecções dessas regiões. E se tem lesão cutânea, se tem alopécia, lembrando das doenças autoimunes também. Muito bem. E aí, então, depois que eu analisei todo o meu paciente, eu tirei toda a história, examinei de cima a baixo, né? Fiz uma hipótese diagnóstica, isso aqui pode ser um linfoma, pode ser uma leucemia, pode ser uma doença infecciosa. Então, vamos começar a fazer os exames, tá? Então, a gente começa, eu sou hematologista, então eu começo com o hemograma, tá? Claro, tem outros exames complementares, mas a gente vai falar de todos. Então, o hemograma, que a gente avaliar se tem anemia, se tem plaquetopenia, ou se tem uma leucocitose ou uma leucopenia, né? Então, nós vamos avaliar tudo isso. E aí, de repente, eu tenho uma leucocitose. Então, o que eu faço? Eu tenho uma leucocitose, as custas de linfócito. O que nós vamos avaliar? Então, a gente vai fazer uma avaliação do esfregaço do sangue periférico, ver se existem linfócitos atípicos, se são blastos, ou às vezes a leucocitose ela é secundária, é uma leucocitose às custas de segmentados, de bastonetes, né? Que seria, então, secundária a uma doença mais bacteriana. Mas pensando mais do lado do vírus e do lado das doenças neoplásicas, se a gente tiver nessa avaliação do sangue periférico linfócitos atípicos ou blastos, tá, na morfologia, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma imunofenotipagem por citometria de fluxo, que é o que eu falei para vocês. A gente pega os marcadores dos linfócitos e usa vários marcadores para células B, para células T, e vejo se está existindo uma linfoproliferação e quais são, se é da célula B, se é da célula T. E aí, a partir dessa linfoproliferação, eu vou estudar todo o perfil imunológico da célula B e da célula T. Estudando isso, eu vou saber se ela é clonal, né? Se ela é clonal, quer dizer, se é um clone de células, que a gente consegue ver por citometria de fluxo, né? É só um clone de células B. Quando é monoclonal, então uma expansão clonal, geralmente é leucemia e linfoma. Tá? Geralmente não, é leucemia e linfoma. Eu tenho que direcionar para esse lado o meu diagnóstico, porque seria uma exceção, geralmente nas linfoproliferativas T, com alguns vírus, é que eu posso ter algumas linfoproliferações clonais de célula T, mas isso é exceção. Quando eu tenho expansão clonal, isso significa leucemia ou linfoma, e eu tenho que ir para esse lado da minha caracterização diagnóstica, tá? E se for clonal, eu vou fazer um mielograma, tá? Eu vou fazer uma biópsia de medula óssea e eu posso estudar novamente tanto o mielograma, né, a aspiração da medula, quanto a biópsia de medula, se for a biópsia, a gente também divulsiona esse tecido e passa na citometria de fluxo, tá? Para fazer a caracterização dessa doença. Então, com a imunofenotipagem, eu não só diagnostico, quanto eu classifico essa doença. É uma LLC, é um linfoma linfocítico, é um linfoma do manto. Por quê? Porque como a gente conhece o normal, conhece o que acontece no linfonodo, sabe que o perfil fenotípico daquelas células no linfonodo é X, se eu encontrar uma célula no sangue periférico ou na medula óssea, que tenha esse mesmo perfil fenotípico, ele é uma célula que está no sangue periférico, mas ele é proveniente lá, por exemplo, da região do manto. Então, ele é um linfoma do manto. Ou ele é um proveniente é um linfoma folicular, tá? Ou ele é uma leucemia linfocítica crônica, que é pré-folicular. Então, eu conhecendo como é que é o perfil fenotípico de cada uma
das células das regiões do linfonodo, eu consigo classificar, diagnosticar e classificar por citometria de fluxo essa doença. Muito bem. E se a expansão for não clonal, eu vou para o lado da sorologia, vou investigar causas reacionais e causas autoimunes. E as sorologias? Se elas forem positivas, eu vou tratar e acompanhar. Se a sorologia for negativa, eu vou manter a minha investigação. Então, eu vou fazer provas inflamatórias para doenças autoimunes, tá? Vou fazer exames de imagem, ultrassom, raio-x de tórax, tomografia de tórax, abdômen, ressonância de abdômen. Para quê? Porque se eu estou com a linfonodomegalia lá, eu preciso saber, isso é sistêmico? Eu estou palpando só o periférico, mas tem alguma massa lá dentro que eu não consigo palpar, seja no tórax, seja no abdômen? Então, esses exames de imagem vão me auxiliar a saber a extensão dessa linfonodomegalia, além daquilo que eu consigo observar clinicamente e palpar. Muito bem. Bom, vamos lá. Se eu tenho linfonodomegalia e a sorologia foi negativa, então eu continuo também com o quê? Com uma punção aspirativa por agulha fina, tá? O patologista vai, ou se o linfonodo é muito grande, não precisa de ser orientado pelo ultrassom ou por tomografia, ou então ele pode realmente puncionar orientado por um ultrassom. A mesma coisa que se faz para um nódulo de tireoide, nódulo de mama, faz uma punção aspirativa para fazer um screening inicial desse diagnóstico. Se for reacional, tratar, acompanhar, algumas vão sumir sozinhas, não tem que nem tratar, né? Dependendo se for uma virose, do jeito que veio, vai embora com o médico, sem o médico e apesar do médico, né? Vocês sabem disso. E se for neoplásico, então é interessante fazer a biópsia do linfonodo, faz o HE, a histoquímica e a imunohistoquímica para subclassificar essa doença. Esse aqui é um carcinoma, isso é um linfoma, isso é um sarcoma, enfim, tá? Ou isso aqui é uma tuberculose, né? Mas às vezes na punção aspirativa já se percebe que o nódulo é reacional e nem precisa tirar. Enfim, a punção aspirativa é muito bom para você fazer um screening mesmo, né? Se é reacional, não precisa tirar, se é reacional, você faz a biópsia e chega no diagnóstico conclusivo depois com a patologia, com a imunohistoquímica, histoquímica, enfim. E se for tumoral, a gente passa por quê? Por estadiamento, né? Então, de novo, biópsia de medula óssea, né? E os exames de imagem, caso seja uma doença neoplásica, a gente tem que fazer o estadiamento. O que é estadiamento para quem está ainda mais novinho na área clínica? Estadiamento é você saber a extensão daquela doença, até onde vai, quais são os locais acometidos, para a gente saber se é estádio 1, 2, 3, 4, e a gente sabe que quanto maior o estadiamento, pior o prognóstico do paciente, né? Porque a doença é mais extensa. Agora nós vamos para os casos clínicos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer perguntar alguma coisa? Quer interromper? Eu estou muito à disposição. Se não tiverem dúvidas até aqui, eu gostaria de convidá-los a participar dos casos clínicos, tá? A gente vai apresentar o caso clínico e a gente vai perguntando qual que vai ser o próximo passo, tá bom? Então, por favor, levantem a mãozinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não tem nada ainda no WhatsApp, mas vocês vão fazer via Q&A, né? Vou colocar suas perguntinhas lá, ou levantar a mãozinha. Bom, o primeiro caso clínico é uma criança de 10 anos, uma menina, que há 15 dias vem com essa queixa de febre diária, uma febre muito alta, geralmente no final da tarde, tá?
ela tem muita fraqueza, dor de garganta e tem como antecedente epidemiológico contato com gatos domésticos, tá? No exame físico, ela tem um regular estado geral, tinha uma temperatura de 38 graus, uma frequência de 100, né? Já um pouquinho, não taquicárdica totalmente, mas já tendendo a uma taquicardia, provavelmente pela febre, e é uma criança apática, com uma palidez cutânea mucosa, né? E tinha esse exantema cutâneo, tá? Não sei se dá para ver. Não são petequias, é um exantema mesmo, são lesões hiperemiadas em pequenas placas, né? Pequenas e grandes placas, tá? Na orofaringe ela tinha essa hipertrofia, tá? E essas placas brancas, que não são pus, são placas esbranquiçadas. Na cadeia cervical, axilar e inguinal, tinha linfonodos pequenos, que vinham de meio a 1,5 cm, 1,5 cm para uma criança de 10 anos, não é tão pequeno não, né? Um fígado a 2 centímetros e um baço a 5 centímetros do reborde costal esquerdo. Alguém quer fazer alguma sugestão de diagnóstico antes que a gente comece? Ai, gente, por favor, colaborem comigo. Ai, ai. Bom, então vamos lá. A hipótese diagnóstica, claro, é uma doença linfoproliferativa. Tem aumento de linfonodos, aumento de amígdala, que é um órgão linfático secundário. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Não tem nada. Muito bem. No Q&A tem. Que bonitinho. Ótimo, Odean. Toxoplasmose, pela história clínica de ter contato com o bichinho. É uma coisa a se pensar assim. Muito bem. Muito bom. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Só a Odean mesmo. A Odean Lorena. Muito bem. Então, deixa eu tentar fechar esse chat. Então, ela é reacional ou neoplásica? Já temos um voto para reacional, né? Quais exames nós vamos pedir? A Fernanda falou que é Streptococcus, tá? Por causa da garganta. É um diferencial. É um diferencial mesmo. Aldean, vai pedir hemograma, claro que vai pedir hemograma, Aldean. Graças a Deus que você falou que vai pedir hemograma, porque, como eu falei, hematologista sempre começa com hemograma. Perfeito, hemograma. Então, o que a gente vê nesse hemograma aqui? Deixa eu fechar aqui o chat. Nesse hemograma, a gente vê que tem um pouquinho de anemia, tá? Ela tem 10.400 brancos, que já está um pouquinho aumentada, ela tem uma leucocitose, né? Às custas de linfocitose. Os linfócitos, nossos linfócitos normalmente até mais ou menos 4.000 por microlitro, tá? E aí, quando a gente vai olhar, essa linfocitose é atípica. Vocês vejam que um linfócito normal é pequenininho, quase não tem citoplasma, né? E aqui a gente vê um linfócito grandão, com citoplasma grande, né? Às vezes sombra de nucleolo, que lembra até blasto, tá? Nossa, parece um blasto. E eu tenho uma plaquetopenia discreta, tá? Ajudou alguma coisa? Ou nós vamos continuar com as nossas hipóteses de doença ou parasitária ou o Streptococcus? Toxoplasmose ou Streptococcus? Vamos continuar, né? Acho que tem que continuar para a gente falar mais alguma coisa, tá? Muito bem. Eu vou pedir sorologias. Todas essas sorologias. Vocês vão pedir todas essas? Vocês pediriam todas essas? Vamos ver o que as meninas estão falando. Odean, vamos continuar. Isso, Odean. Você pediria todas essas sorologias, Odean? Quais daqui você pediria? Você não pediria todas, e a Fernanda também não pediria todas. Vamos lá. Vocês pediriam EBV? Epstein-Barr vírus? CMV, influenza?
hepatite, HIV, HTLV1, herpes, toxoplasmose, toxo sim, sei que vocês vão falar que sim. Eu vou seguir. Então, eu pediria EBV, citomegalovírus, influenza não, o quadro não é de influenza, hepatite, o quadro não é de hepatite, HIV, uma criança de 10 anos pode até ter, mas o quadro não é de HIV, nem de HTLV1, herpes, sim, e toxoplasmose, sim, tá? Eu vou dar para vocês o resultado agora. Então, Epstein-Barr vírus veio positivo e as outras negativas. E aí? Em aldeã, veio negativo. Ah, Júlia, acabou aqui. Muito bem. EBV, herpes, tox. Perfeito. Aldeã, sim. A Júlia, beleza. HIV, herpes. Tá. HIV não está errado pedir, tá? Poderia ser um quadro de base. Não é o quadro agudo que ela está tendo. Ela está tendo um quadro agudo, né? Então, vamos supor que fosse um HIV, ela estaria tendo uma outra infecção agora com HIV. Não está errado pedir HIV, não, pode, né? É que não está ali no quadro, não seria um quadro agudo, só por conta disso, tá? Bom, aí agora vocês viram aqui. E aí, meninas, o que nós vamos fazer agora com esse paciente? Eu vi que tem um Epstein-Barr positivo, né? Qual que é o diagnóstico? Mononucleose infecciosa, né? A mononucleose dá esse aspecto na garganta, tá? Um aspecto de caseoso, com essa, parece, pode até lembrar a infecção bacteriana, mas não é, né? Esse aspecto, prestem atenção nesse aspecto aqui, ó, deixa eu voltar tudo lá. Esse aspecto é um aspecto muito de mononucleose infecciosa, tá? E a mononucleose dá uma fraqueza e tudo mais. Desculpem, eu pus o gato doméstico só para complicar, tá? Mas a toxoplasmose não iria dar um quadro essa cor de framboesa aqui da garganta, né? Dessa amígdala cheia disso aqui, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais no Q&A. Mononucleose, isso, tem alguém falou mononucleose, Ana Luísa chutaria mononucleose, perfeitamente, eu encerraria o caso após esse exame, já que 80% de fato é racional. Parabéns, Aldeana, parabéns. E o Felipe, se eu pensaria em difteria, não, é um quadro mais difícil de difteria, né? É um quadro mais difícil, menos frequente. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma coisa no chat? Deixa eu ver se tem. O que tem no chat? Estou entrando só no Q&A. Eu não sei se tem alguma coisa no chat para eu ver também. Tinha mais coisa no chat que eu não estava vendo. A gente tenta fazer tudo no Q&A, senão fica difícil eu ficar olhando nos dois. Citomegalovírus, não daria esse quadro, tá? Escarlatina seria um diferencial, sim, por conta do exantema. Mas difteria, não. Mononucleose, hemograma completo, toxo, IgG e IgM, sim, tá? Toxo pediria por conta da história, tá? Vai ter acesso à gravação posteriormente, sim, viu, Thaís? Tainara, sim. Tá, eu preciso olhar as duas coisas, então, o chat também. Eu estava olhando só no Q&A, tá? Então, se vocês conseguirem deixar só no Q&A, fica mais fácil. O que é? Posso dizer que se diferencia da amidalite por essas placas? É uma amidalite, mas é uma amidalite viral, Gabriela. Não é uma amidalite purulenta, tá? É uma amidalite viral, ok? Deixa eu ver o que tem mais no Q&A. Pode confundir com infecção bacteriana, sim, tá? Pode confundir. Inclusive, você pode ter infecção bacteriana em cima de uma infecção viral, né? Pode sim. Esse exantema, não estou conseguindo fechar essas janelinhas. Esse exantema
da mononucleose, ele não acontece em todos os casos de mononucleose, tá? Mas eu coloquei para fazer o quadro de mononucleose assim, bem completo, tá? Por isso então, não obrigatoriamente a mononucleose tem que ter esse exantema, tá? Então, gente, por favor, eu vou pedir para vocês usarem o Q&A mais do que colocar no chat, tá? Obrigada, viu? Fica mais fácil para a gente olhar só em uma janelinha. Deixa eu tentar fechar aqui, que eu não estou conseguindo fechar esse Q&A. Vamos para o próximo caso, então? Eu achei que foi ótimo esse caso. Muito bem, caso 2. 4 anos, masculino. Há um mês, dores nos membros inferiores, que pareciam dores ósseas, tá? Na avaliação, a mãe levou para uma avaliação clínica, é uma dor do crescimento, tá? Então, beleza, a criança estava bem, um mês atrás, não tinha mais nada, dor do crescimento. Muito bem, há 15 dias começou uma febre vespertina, de 37,5 a 38, a criança começou a perder apetite, começou a ter um pouco de palidez cutânea, e há 7 dias, apareceram os linfonodos e as manchas em pele, tá? Que, na verdade, no exame físico, essas manchas eram petequias, que nós vemos aqui no membro inferior, tá? E também petequias, sufusões hemorrágicas em palato, no exame físico. A criança era meio gemente, com queda de estado geral, a criança não estava bem, né? Embora estivesse afebril e eupneica no momento do exame físico, mas estava desidratada. Bem palidez cutânea mucosa, né? As petequias que nós já mostramos aqui, no abdômen também tinha petequias, no palato. Os linfonodos eram pequenininhos, com consistência um pouquinho aumentada e generalizados. E também tinha hepatosplenomegalia, tá? Vamos ver o que nós temos no Q&A. Muito sugestivo de leucemia. Parabéns, Suelen. Você não deixou nem eu chegar no final? É isso mesmo, muito sugestivo de leucemia. Então, uma doença linfoproliferativa, é uma leucemia ou é irracional, né? Então, com todo aquele quadro de queda de estado geral, dor óssea, gente, lembrar que dor óssea em criança é uma coisa muito importante de ser valorizada, tá? Porque a leucemia começa a crescer, mesmo que você não tenha outros sintomas, ela começa a proliferação intramedular das células leucêmicas, ela leva uma compressão, né, do osso e uma compressão do periósteo. O que dói é o periósteo, na verdade, tá? E essa questão, muitas vezes a gente tem isso, a criança vem e foi avaliada e era uma dor do crescimento. Então, essas dores do crescimento tem que ficar muito em cima, tá? Então, dorzinha que não passa com beijinho é uma dorzinha que tem que ser muito valorizada. Tá? Vamos ver o que tem nesse Q&A aqui. LLA, calma, pode ser uma LMA também. LMA e LLA podem dar aumento de linfonodos, tá? Mas nós vamos chegar no subtipo da leucemia, estou gostando da história. Muito bem. Anemia, tá? Leucocitose com 90% de blastos, aí você já fechou, né? Blasto é uma célula leucêmica. E uma plaquetopenia bastante importante, por isso que a criança tem petequias, né, equimoses e petequias. Eu peço sorologias? Peço sorologias para essas crianças, para essa criança? Ou não? Vocês já pensaram em leucemia, precisa pedir sorologia? Não. Não? Eu sempre peço, tá? É importante pedir. Por quê? Porque isso, Tainara. Tainara quer falar por que pede sorologia? Porque se eu tiver alguma outra doença infecciosa junto com a leucemia, eu tenho que tratar. Então, vamos supor que essa criança tivesse uma toxoplasmose,
Tá, nós vamos pedir o líquor depois. Ana Luísa está com pressa, vamos acabar o diagnóstico ainda, mas o líquor entra depois para você ver se tem infiltração do sistema nervoso central, tá certinho, tá? Mas vamos fazer o diagnóstico primeiro, estou gostando da história. Isso, Carolina, a gente tem que afastar doenças diferenciais. Mas aqui eu já estou vendo que tem blastos, tá? Então, blastos são células leucêmicas, são células menos diferenciadas, tá? O que eu estava dizendo a respeito das sorologias é que se, por exemplo, essa criança tiver uma toxoplasmose, eu tenho que tratar a toxoplasmose também. Porque a hora que eu fizer a quimioterapia, eu vou imunodeprimir essa criança, se ela tiver alguma infecção junto, essa infecção, ela vai sobrepujar, né, o quadro clínico. Então, eu tenho que sempre ter sorologias, sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat também. Ai, tá. Só tem 7 minutos para acabar a aula, então eu vou rapidinho, porque eu vou mostrar os casos. Então, gente, eu vou parar com a interação, tá? Infelizmente. Vou só mostrar os casos. Então, a gente pede as sorologias, nesse caso, todas negativas. A gente pede uma imunofenotipagem pela citometria de fluxo, né? Pode ser no sangue periférico mesmo. Então, a gente vê aqui as células tumorais que estão em azuis, que são diferentes das células normais. O mielograma mostra só um tipo de célula, que são os blastos, né? E o diagnóstico é uma leucemia linfoblástica aguda B. Parabéns para quem falou, tá bom? Bom, aqui são os perfis fenotípicos, eu não vou entrar nada. O caso clínico 3 é um paciente de 25 anos, do sexo masculino, tem um nódulo único no pescoço, que nós vemos aqui, com crescimento progressivo, indolor, exceto quando bebe, tá? Isso é importante. Quando bebe, dói. Há 30 dias ele começou com uma febre noturna e um prurido cutâneo, tá? Ótimo estado geral, bom hidratado, normocorado, afebril, só tinha esse linfonodo mesmo, não tinha mais nenhuma alteração ao exame físico. O que eu faço? Eu vou pedir um diagnóstico para linfoproliferativa ou reacional. No hemograma, estava tudo bem, eu só tenho uma linfocitopenia. Então, guardem isso, linfocitopenia. Sorologias? Sempre. Aí, tinha um EBV positivo e as outras sorologias negativas, tá? Pedimos uma punção aspirativa com agulha fina e depois uma biópsia, e que apareceram essas células de Reed-Sternberg, que são células típicas de um linfoma. Alguém sabe? Então, a gente pede imunohistoquímicas, exames de estadiamento, imagem, biópsia de medula óssea, nesse caso, porque era um linfoma de Hodgkin, tá? Com essa infiltração aqui, né, com essa célula, diagnosticou, então aí faz a imunohistoquímica, tem subtipos histológicos, tá? E o diagnóstico foi esse. Lembrar que os linfomas podem dar linfocitopenia e que o linfoma de Hodgkin e o linfoma T também pode dar prurido cutâneo, por isso que ele tinha prurido cutâneo, tá? E o Hodgkin, quando o indivíduo bebe, o linfonodo pode doer, tá bom? Deixa eu ver o que tem no Q&A. Hodgkin, muito bem, Maria. Maria falou Hodgkin, parabéns. Reed-Sternberg, né? Muito bem, vamos para o último caso, então. Desculpem, eu acho que demorei muito. 56 anos feminina, há 4 meses perdeu 6 quilos, tá? Com febre, sudorese noturna, linfonodos axilares, supraclavicular esquerdo, sem dor, tá? Estava emagrecida, em bom estado geral, eupneica, febril, hidratada, tinha uma discreta palidez cutânea, e os linfonodos iam de 1 a 2 centímetros axilares e supraclavicular esquerdo, e também tinha cadeias inguinais bilaterais, tá? Na mama tinha um nódulo de 1 centímetro, não tinha hepatosplenomegalia e não tinha outras alterações. Qual que é a hipótese? Vamos ver se tem no Q&A. Não, nada ainda.
neoplasia de mama metastática ou é uma linfoproliferativa? O que nós vamos pedir? Um hemograma que estava normal, só com anemiazinha, as sorologias? Sempre, mas todas negativas, tá? E tinha uma tóxico IgG positiva, quer dizer, não era tóxico. Na punção por agulha fina, a gente viu assim, infiltrado de células linfóides anômalas, tá? Então, isso é um linfoma. Então, um linfoma, a gente faz a imunohistoquímica para classificá-lo, tá? E as imagens, né, que são estadiamento e biópsia de medula óssea. É um linfoma não Hodgkin, tá? Desculpa eu ter que correr no final, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Doutor, existe protocolo de exames sorológicos obrigatório para ser investigado no diagnóstico de leucemia? Todos. Todos os HIV, principalmente paciente adulto, né? Mesmo adulto ou criança, tá? Porque as doenças são concomitantes e, às vezes, muitos linfomas são mais frequentes, inclusive no paciente imunodeprimido, tá? Então, sempre que você pode pedir todas as sorologias de vírus, de toxoplasmose, para esses pacientes. Desculpem se eu avancei o horário, desculpa, Alex, se eu avancei, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, gente.